Seguir para a segunda questão. Outra medida anunciada pelo presidente Lula foi a correção da tabela do imposto de renda, que estava congelada há 8 anos. A gente preparou uma arte para explicar como vai ficar a partir de hoje. O valor da isenção saiu de R$ 1.903 para R$ 2.112. Esse valor já considera o desconto simplificado na declaração do imposto de renda, que é de 20%, ou seja, quem ganha até R$ 2.640, o que corresponde a 2 salários mínimos do valor atual. Vai ficar isento de pagar o imposto, então, essa parcela, conforme Lula anunciou. Isso acontece porque a pessoa que declarar renda no formato simplificado já vai receber um desconto automático de R$ 528 e com esse desconto ela volta para a base da isenção de toda a forma, que é de R$ 2.012, R$ 2.112, aliás, e não será tributada. Depois, as alíquotas seguem em 7,5% para quem ganha até R$ 2.826 e de 15% para quem ganha até R$ 3.751, de 22,5% para quem ganha até R$ 4.664 e acima disso uma alíquota de 27,5%. Dito tudo isso, além de ampliar a isenção na tabela do imposto de renda, a medida provisória assinada por Lula também determina que as aplicações financeiras no exterior acima de R$ 6.000 sejam taxadas a partir do ano que vem. Para os rendimentos anuais entre R$ 6.000 e R$ 50.000, a alíquota será de 15% e para valores acima de R$ 50.000 será de 22,5%. Começo com você, Caio Coppola. O governo acerta em tributar aplicações no exterior? Olha, só uma pequena correção sobre o que foi falado aqui no bloco anterior, porque eu peguei os dados, até com a equipe da CNN, dos reajustes de salário mínimo dos últimos anos. Em 2019, houve um ajuste de 1,14%, em 2023, de 1,47%, isso anterior ao anúncio do atual presidente. Portanto, não é verdade que não houve ajuste. Que a gente está falando, compreendido nesse miolo 2020, 2021, 2022, é uma situação de pandemia que estressou os cofres públicos sobremaneira, gerou inclusive congelamento dos vencimentos do setor público, que obviamente já gozavam aí de estabilidade no emprego, então nesse sentido foram beneficiados em relação ao setor privado. Então, obviamente, quando o Lula fala que não houve aumento real nos 6 anos, ele está colocando tudo no mesmo pacote. Mas, enfim, isso colocado também, queria só deixar bem claro, foram colocadas palavras na minha boca, eu nunca disse que eu sou contra o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, não. Eu só disse que isso é feito num contexto de absoluto populismo. O mesmo governo que dá aí com cobertor curto apenas R$ 18 de reajuste para o trabalhador brasileiro é o mesmo governo que deu mais de 18%, 20% de aumento para a elite do setor judiciário, incluindo funcionários do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, da Defensoria e por aí vai. Então, é esse tipo de medida que eu estou falando. Você convoca rede nacional de rádio e televisão para supostamente anunciar uma mudança nos tempos que vai se refletir em R$ 18 por mês. E vai fazer isso às custas de endividar o país e criar mais tributos, que são medidas que necessariamente pressionam a inflação. Então o governo dá com uma mão e tira com a outra, mas faz isso de forma midiática e demagógica. Agora, falando especificamente sobre a medida do imposto de renda, eu sinceramente vejo como positivo. O problema é justamente ver qual que é a fonte de financiamento para isso. Porque o ideal seria o quê? Baixar a carga tributária, de uma forma geral, e trabalhar na parte dos gastos do governo. Isso é uma obviedade. Alguém tem alguma dúvida que o governo brasileiro gasta mal? Por algum acaso, os serviços públicos que chegam aí na ponta para o trabalhador, para a trabalhadora, eles estão a contento? É óbvio que a máquina ela está sugando muita parte desses recursos. Então, eu pessoalmente, eu acho que a direita brasileira em geral, ela não defende o conceito de Estado mínimo, mas o Estado que é efetivamente necessário, abrindo mão dos privilégios, daquilo que é supérfluo, esse tipo de coisa. Então, assim, de verdade, eu sou a favor de tributação da ideia de lucro em detrimento da ideia de renda, sou a favor de uma ampla reforma. Agora, isso soa muito mais como um populismo do que realmente como uma medida que vai reestruturar
né, a parte fiscal da população brasileira. Muito bem, Zé Eduardo, o governo acerta em tributar aplicações no exterior? Acerta. O sistema tributário brasileiro é muito injusto, porque tributa mal, tributa menos aqueles que efetivamente têm mais recursos e mais aqueles que têm menos recursos. O governo toma, no limite das suas possibilidades, a medida correta. Ele aumenta a isenção de imposto de renda e taxa as pessoas, de forma mais elevada, que têm recursos no exterior, inclusive em paraísos fiscais. Isso é rigorosamente correto, isso não é populismo. Isso é política tributária equilibrada e voltada exatamente ao interesse social. Não há populismo nisso, em aumentar a isenção de imposto de renda para pegar os mais pobres e taxar os mais ricos. Isso é rigorosamente correto dentro de uma premissa social mais justa. Agora, Caio, eu acho que você comete um equívoco, não só na música do Gonzaguinha, mas naquelas outras questões que você falou. Porque o Bolsonaro, ele reajustou o salário mínimo, claro que reajustou, mas pela inflação. O que aconteceu no final do ano passado foi uma coisa curiosa. Quando o governo manda a proposta orçamentária, ele previa uma taxa de inflação de 7,41%. Então, ele ia propor, numa peça orçamentária de agosto para 2023, o reajuste pela inflação. Só que a inflação diminuiu. Então, ele acabou dando um ganho real por acaso e deixou para o seu sucessor pagar a conta. Ou seja, no período que ele era governo, ele só aumentou de acordo com a inflação, não sendo populista, como você disse. É claro que esse aumento que é dado hoje pelo Lula, ele é pequeno, ele próprio fala isso, mas ele tem uma dimensão simbólica importante. Queremos recuperar, como foi feito no governo Lula e Dilma, uma taxa de elevação do salário mínimo acima da inflação, coisa que Bolsonaro, um governo de direita, não fez. Ao contrário, estudos mostravam que ele pretendia alterar no futuro, caso fosse eleito o salário mínimo, sem acompanhar a inflação, Caio. Ou seja, arrochar a classe trabalhadora. É isso que não se pode permitir. Ou seja, comprometimento com premissas sociais não é populismo. O que existe é a negação, sob pretexto de populismo, da possibilidade de redistribuição de renda. E isso não pode ser aceito por um país que tem tanta fome, tantos miseráveis que estão aí pela rua e que agravaram muito no período final e durante o governo Bolsonaro. Olha, tem um ensinamento que é atribuído ao Ronald Reagan, que é um ícone do conservadorismo mundial, que diz que o melhor programa social é o emprego. E aí causa a espécie saber que, por exemplo, na pandemia, o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, aquele que permitiu a flexibilização das horas de trabalho e que foi diretamente responsável pela manutenção de mais de 20 milhões de vínculos empregatícios, tenha sido tão combatido pelo PT e a sua bancada. O PT chegou, inclusive, ao STF, pedindo a inconstitucionalidade dessa medida, uma medida que beneficiou aí mais de 10 milhões de trabalhadores e que salvou literalmente milhões de empregos e que, mais uma vez, o PT foi contra. Afinal de contas, estava mais preocupado em manter numa situação impossível, em que as empresas não tinham renda, em manter os contratos de trabalho como estavam, sem serem flexibilizados, né, do que com o que realmente interessa, que é o que eu estou mostrando aqui com os dados do IBGE e os dados do CAGED, que é o quê? O PT é ruim de gerar emprego. Pelo menos tem sido ruim nos últimos anos, 2015, 2016 e agora, finalmente, 2023. Então, eu reconheço, né, uma verdade na sua fala. O aumento do salário mínimo aqui é meramente simbólico. Mas qual que é a verdadeira preocupação da classe trabalhadora? A primeira delas, ora, é a preocupação com o emprego em si. Até porque, como foi colocado, quando você aumenta o salário mínimo, você está essencialmente beneficiando servidores públicos e aposentados e pensionistas, né? E a conta, ela sai muito salgada. Só que quando você vai para o setor privado, também, a depender do aumento que se faça das políticas de salário mínimo, você pode ter, inclusive, um efeito rebote. Se você aumenta a tributação e aumenta muito o valor do mínimo, as empresas tendem a contratar menos. Por isso que eu falo, eu insisto, da forma como foi feita, a medida tem um viés populista. Sim. Zé Eduardo. Olha, Caio, é curioso que nos dados você citou 2015, 2016, mas o governo Lula assumiu muito antes, 2002, né? Você está pegando um trecho dos governos do PT, no momento que vivemos uma crise econômica, e está esquecendo do pleno emprego do governo Lula, festejado por toda a sociedade brasileira. Você esqueceu esses aspectos. E sabe que tem uma coisa curiosa também no teu raciocínio, Caio?
Na verdade, você não se preocupa em tributar o grande lucro, mas você tem que flexibilizar o emprego, você não é populismo aumentar o salário, ou seja, na balança de valores que você coloca, pesa o favor ao capital e não ao trabalho. Você está claramente inclinado a defender os ricos e não os pobres, dentro dessa tua visão. Não estou colocando palavras na sua boca, estou analisando os valores que você expressa. E quando você fala, é populismo aumentar salário, é populismo aumentar a taxa de isenção de imposto de renda, tem que flexibilizar direitos trabalhistas, e essa é a maneira de evitar o desemprego, Caio. Vamos fazer distribuição de renda nesse país, garantindo empregos. Vamos fazer o desenvolvimento desse país atacando um dos grandes males históricos nossos. Qual é? A miséria. É isso que o governo Lula fez durante o período da gestão do presidente e que foi absolutamente exitoso. E que levou a que ele saísse do governo com 70% da popularidade. Ou será que isso não aconteceu? Ou será que isso é uma miragem? Lula se reelegeu uma vez, fez a sua sucessora, e o governo de direita que você fala, mesmo abrindo mão dos compromissos que tinha com o neoliberalismo de Paulo Guedes, não se reelegeu, mesmo comprometendo o orçamento de quem hoje tem que pagar a conta. Ou seja, este governo de direita que arrochou a classe trabalhadora, que arrochou os servidores públicos, que defendeu posturas que atingiam indígenas, que atingiam o meio ambiente, que aniquilou qualquer produção e perspectiva de igualdade, este governo foi substituído por outro que retoma os compromissos sociais anteriores. Ou seja, entre pobres e ricos, um governo, na minha perspectiva, tem que buscar tributar mais os ricos e desenvolver políticas sociais de equilíbrio social. Isto não é populismo. É compromisso social. Ainda é pouco o reajuste? Mas se você olhar historicamente o que fizeram o governo Lula e Dilma, verão que nós sempre demos acima da correção monetária, olhando sempre o desenvolvimento do PIB, para que não se perdesse o equilíbrio fiscal.